Estamos aí na metade da nossa caminhada nesse tempo pascal. E as leituras a partir desse domingo irão preparar o nosso coração para celebrarmos a grande festa de Pentecoste, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Santíssima reunidos no cenáculo. E a palavra de Deus hoje vem logo na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, com a pregação de Pedro no dia de Pentecoste. A segunda parte da pregação de Pedro. E Pedro prega anunciando nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, morto, ressuscitado. E revela aquele povo que se deixou conduzir pelas autoridades políticas, religiosas daquela época, muitas vezes por ignorância, a permitir que matassem o justo, o santo, o Messias, o Filho de Deus. E o povo, então, diante da pregação de Pedro, toma consciência dessa grande injustiça e bate no coração daquelas pessoas um grande remorso, uma grande aflição, um grande arrependimento de ter cometido este ato injusto, esse grande pecado. E diante da pregação de Pedro, ele prega, mas Pedro prega com a força do Espírito Santo. Aquele povo se comove, se arrepende, não porque Pedro tinha arte de bem falar, de uma boa pregação. Pedro era um homem simples, pescador, homem do povo. Mas a pregação de Pedro, pela força do Espírito Santo, atinge o coração daquelas pessoas. É o Espírito Santo que comove e move aquelas pessoas ao arrependimento das culpas, do pecado. E diante disso, eles lançam a pergunta a Pedro. Diante do arrependimento, do erro, do remorso, dessa aflição de ter cometido algo errado, longe dos planos de Deus, vem a pergunta para Pedro: o que nós devemos fazer diante disso? Quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente reconhece que agimos mal, diz o texto, conversão. Pedro diz 3 coisas: conversão, batismo e receber o Espírito Santo. Essas 3 coisas nós precisamos e necessitamos na nossa vida. A conversão diária, dia a dia. Todo dia eu sou chamado a ser melhor, a trilhar os caminhos do Senhor, a ouvir a voz do bom pastor, a seguir os passos do Senhor todos os dias. Preciso buscar a conversão, o arrependimento no meu coração. Receber o batismo, a grande maioria de todos nós aqui já recebemos o batismo, já nos comprometemos com Jesus, já aderimos à sua proposta, ao seu projeto de vida, de salvação, e nos esforçamos cada dia da nossa história, da nossa existência, trilhar esse caminho que Jesus anunciou e deixou para todos nós. Movidos, orientados, iluminados, motivados, impulsionados pelo Espírito Santo que nós recebemos no batismo, pelo Espírito Santo que nós recebemos com a confirmação do sacramento da crisma, quando somos dóceis a esses impulsos, a essas moções, essas iluminações do Espírito Santo e nos deixamos guiar, conduzir, agimos de acordo com os planos e vontade de Deus e alcançamos a vida em plenitude, alcançamos a salvação. Nós percebemos que Pedro, na segunda leitura que nós ouvimos na carta de Pedro fala assim: se vós sofreis porque estáis agindo bem, isso é motivo de alegria, satisfação, de bem-querer a Deus nosso Pai. Ninguém gosta de sofrer.
Sofrimento traz em nós muita dor, muita tristeza, muita angústia. Mas quando sofremos porque fizemos algo ruim, fizemos algo de mal, estamos pagando por aquilo que nós fizemos. Então é um sofrimento que não satisfaz, não agrada a Deus, porque nós estamos sofrendo por causa das consequências das nossas más escolhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas quando sofremos, porque nos esforçamos para viver o amor, porque nos esforçamos para viver a verdade, a justiça, porque nos esforçamos para sermos honestos, porque nos esforçamos para estarmos sempre na presença de Deus, respondendo aos planos, aos projetos divinos. E esta obediência, direcionada totalmente a Deus, faz com que acarrete sobre nós sofrimentos, rejeições, perseguições, dores. Este nosso sofrimento não é em vão, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Não que Deus queira que nós estejamos sofrendo, mas o sofrimento é consequência da nossa fidelidade a Deus, do nosso amor, do nosso comprometimento ao projeto salvífico de Deus. E assim nós estamos imitando, seguindo os passos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que diante das injustiças, diante das perseguições, diante da recusa, diante da morte, diante daquelas ofensas que recebeu, Jesus agia sempre com mansidão, com paciência, sempre esperando na ação bondosa, salvadora, assistenciosa de Deus Pai. E é assim que nós precisamos agir. Claro que diante da injustiça não